Mensagem de Deus para o seu coração. Gente querida, tem uma palavra aqui baseada em Juízes, capítulo 6. Nós vamos compartilhar alguns versos aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de fazer você entender o que você precisa entender para os dias atuais. Juízes capítulo 6, no verso 1, diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Gente, esse texto aqui é interessante, que a gente precisa tirar algumas lições para o nosso dia a dia aqui. Primeiro, a gente percebe que o povo de Israel ficou escravo dos midianitas. Por quê? Porque eles estavam fazendo coisa errada, que diz aqui nessa versão que parecia mal aos olhos de Deus. Quer dizer, então Deus permitiu que o povo dele se tornasse escravo, de certa forma, aqui dos midianitas. Olha que interessante essa colocação aqui, né? Olha que interessante. E você vê, e o povo de Israel plantava, mas quem colhia eram os midianitas. Então ele estava vivendo um momento difícil, mas estava vivendo um momento difícil por quê? Porque ele estava desobedecendo a Deus. Ele estava em desobediência a Deus. Então, quando uma pessoa vive em desobediência a Deus, não adianta expulsar o mal. Se ele está em desobediência, o problema dele está com Deus. Olha que interessante esse ponto de vista aqui, olhando por esse lado. Porque geralmente, quando a gente está enfrentando uma dificuldade, geralmente quando estamos enfrentando algum tipo de problema, é comum nós orarmos, e isso também tem, às vezes é isso também uma força do mal, o maligno, às vezes é o inimigo das nossas almas que a gente diz, né? Ou seja, então às vezes tem que expulsar o mal, mas isso aí é outra história. Agora, há casos que tem um filho, uma filha de Deus, que ele está patinando na vida, a coisa não anda, não vai, não prospera em nada, porque pode ser, não estou dizendo que é, pode ser que seja desobediência a uma ordem de Deus. Deus pede você fazer uma coisa, você não faz, você não obedece, então vem as consequências. Nós estamos vivendo, gente, no tempo o quê? Dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo. Mas o mesmo Deus aqui, que agiu no livro de Juízes, é o mesmo Deus, ele não mudou, ele é o mesmo. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Então, pelo fato de estarmos no tempo da graça, muitos cristãos dizem assim: mas nós estamos no tempo da graça, né?
Deus perdoa, antigamente era assim, agora é desse jeito e tal. Mas eles começam então a agir erroneamente à luz das Escrituras. E quando eu conheço um princípio da palavra de Deus e eu começo a desobedecê-lo, é obviamente que Deus não vai abençoar. Você compreende? Então, nem todos os problemas que eu ou você ou nós passamos, nem todos os problemas é fruto de desobediência a Deus. Quero deixar bem claro. Aí é você que tem que analisar a tua vida. Você que está nos ouvindo, é você que tem que fazer uma autoanálise da sua vida. Você tem que analisar como que está a tua vida, como que está a tua vida espiritual, como que está a tua vida financeira, como que está a tua vida no casamento, como que está o teu casamento, como que está a tua família, como que está a tua profissão. É você que tem que analisar a tua vida. É você que está me ouvindo. Compreende? É importante isso aqui, a gente analisar essa questão aqui. Então é interessante, olha, porque sucedia que semeando Israel, então Israel semeava, só que subiam os midianitas e os amalequitas, né? E eles não tinham sucesso, porque diz aqui, ó, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, nem gado, nem tenda. Quer dizer, vinha ali diz aqui, vinham como gafanhotos, era tanto o inimigo, vinha como gafanhotos. Era tanta multidão, diz aqui o verso 5 do capítulo 6, né, que não se podia contar. Então ele estava numa situação de pobreza. Verso 6, estamos analisando Juízes 6:6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Eles ficaram pobres, miseráveis, sofrendo, né? Sofrendo. E quando fala em pobre aqui, nesse caso, o que tinha a ver com as riquezas, né? Porque na época eles tinham gado, ovelha, bois e etc, etc. Então muitas pessoas, às vezes, tem muita gente que tem dinheiro, tem muita gente que tem muita grana, mas é pobre espiritualmente, está numa pobreza espiritual. Dizem, né? Nós também acreditamos que o mundo atual que nós estamos vivendo, mundo atual, no sentido aqui no espiritual, que está se vivendo, se você vai lá em Apocalipse, se você vê a partir do capítulo 2 de Apocalipse, ali é enviado às 7 igrejas da Ásia, algumas cartas, cada uma tinha um nome. A igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta falava os problemas que aquele povo estava enfrentando, mostrava o erro, Jesus fazia elogio também naquilo que ele estava fazendo certo, e quando tinha um erro ele dava a solução, mas quem tinha que tomar a decisão? O povo. Então é assim que funciona, Josué. Deus dá a instrução, agora quem vai decidir? Quem ouviu. Eu vou decidir. Eu vou decidir ir para cá, ir para lá. Eu vou decidir orar mais, buscar mais a Deus. Se você é um marido, você que tem que tomar as rédeas e dizer, não, eu vou melhorar como marido, estou deixando a desejar. Acho muito bacana quando um homem admite, não, eu preciso melhorar. Não só o homem, a mulher também, mas estou dizendo no sentido da figura masculina. O homem, quando ele fala, não, eu tenho que tomar um jeito, eu vou melhorar. Ele tem consciência que ele está errando, que ele está deixando a desejar como pai, como marido, né? E ele fala, não, eu vou melhorar, eu tenho que melhorar, eu vou melhorar. Ele toma atitude, Deus vai ajudar essa atitude, quando a pessoa tem essa atitude. Ou a mulher, quando está deixando a desejar também, né? Como já disse Salomão lá em Provérbios, que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola derruba, destrói. Né? Então é a mulher também que tem consciência, eu vou melhorar como mulher. Se ela é casada ou se é solteira também, mesma coisa. Ou seja, aí a decisão é pessoal. Agora, quando eu vou aqui para Apocalipse, para fazer uma comparação dos tempos atuais, é dito que estamos vivendo a igreja de Laodiceia. Então nós temos que entender que nós temos que se cuidar para não sermos, se você é um cristão, você caminha com Jesus, você não ser contaminado, que a sua fé não venha a ser contaminada, que a sua fé não venha diminuir, que você não venha perder a sua fé em Jesus Cristo, no Deus único e verdadeiro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é uma mensagem para você analisar como você está. Como que você está? Como você sente que você está? É você que tem que avaliar. É você que tem que analisar.
Eu tenho que analisar a minha vida. Você analisa a tua. Cada um analisa a sua. Não é alguém que vai fazer uma análise da sua vida. É você que tem que analisar. Como você está? Como você está? A igreja de Laodiceia, eu vou pedir para o Josué ler para mim, por gentileza. Vou ler na íntegra, tá? Na íntegra. Apocalipse, capítulo 3, ok? Do 14 ao 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Repete essa última frase, por gentileza. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Como é que está, querido e querido ouvinte, os seus ouvidos? Não apenas físicos, né? O seu ouvido espiritual. Você está observando? Certamente estamos neste momento falando com muitos cristãos e não cristãos também. E a gente está aqui em rede, rádio, internet. Então a gente não está falando apenas para um público único. É um público diversificado. Mas se você é um cristão, como é que você está? Você está deixando esfriar-se na fé? É interessante esse destaque aqui dessa igreja de Laodiceia. Vou dar ler um pequeno comentário histórico aqui dessa igreja, dessa região. Diz o seguinte, que Laodiceia era conhecida como um centro bancário pela produção de uma lã preta brilhante usada em roupas e carpetes. E por produzir um unguento que curava problemas nos olhos. Olha que interessante. Ela produzia ali um unguento que curava problemas nos olhos. E essa igreja precisava desesperadamente da graça que regenera, das vestes da justiça de Cristo e de olhos do coração iluminados pelo Espírito Santo. E no verso 15 e 16 você nota que ele diz assim, nem és frio, nem quente. Ou seja, historicamente aqui naquela região diz o seguinte, que as fontes frias são refrescantes, as fontes minerais quentes são medicinais. E morno, quer dizer, isso serve para hoje também, evidentemente, e morno é nauseante. Então ele estava dizendo, como você não é frio nem quente, mas é morno, eu vou vomitar você. Então quando a gente passa mal e vomita é porque não estava legal o negócio, né? É ou não é? Então Deus está dizendo, eu vou vomitar você. Você está intragável. Não dá para suportar mais. Então, gente, nós temos que colocar a mão na consciência e pensar, que cristianismo eu estou vivendo? Afinal de contas, que cristão que eu sou? Que cristão você é? Não estou falando de aparência. Não estou falando de vestimenta. Não estou falando dessas coisas. Que às vezes a pessoa se preocupa tanto com o seu exterior, né? Mas por dentro está estragado. Por dentro é morno espiritualmente. Tem pessoas, eu estou falando isso aqui com muito carinho, não é para o mal, é para o bem, é para ajudar as pessoas a se firmar em Cristo, não em homens. Tem pessoas que se firmam em homens, em pessoas. Não é? É igual as pessoas que gostam do nosso trabalho,
Gosto dos pastores, Edson e Eva, da nossa equipe, ou dos pastores que estão na linha de frente aqui desse projeto. Então é comum, a gente fica feliz, é o amor de Cristo, é esse amor, isso é muito bacana, é legal, isso não é errado e tal, mas a tua segurança não está nos pastores, sim em Jesus Cristo. Então, eu sempre deixei claro isso, né? É gostoso você receber o carinho de vocês, o amor de vocês. A gente está no rádio há 17 anos e agora tudo vai nas redes sociais. Isso é bacana, tudo, mas nós temos que entender que quem vai estar conosco na hora do vamos ver é Deus, Josué. É Deus. Na hora do vamos ver, se Deus não estiver com você, meu amigo, você fica sozinho. Mas é mesmo. E quantas são das vezes que a gente acaba procurando a Deus no momento do sufoco, da dificuldade mesmo, né? E a gente percebe ali nessa passagem, né, que, e você veja, enquanto o povo é desobediente, fica escravo, acabou ficando escravo. Até quis usar essa palavra, o pastor me perdoe, os ouvintes, mas é escravidão, porque daí a gente em desobediência, né, como diz aí, vem os outros e monta garupa, a gente monta cavalo, e a gente não pode, tem que ser ao contrário, né? Se somos de Jesus, se somos de Deus, e vamos ser obedientes e praticar, né, a obediência, não podemos ser escravos dos outros, né? Não podemos, como filhos de Deus, não podemos ser escravos do mundo. Então a gente viu ali que pela desobediência, a prosperidade, toda ela praticamente foi sendo ceifada, foi sendo colhida, né? E talvez isso possa estar acontecendo na vida de algum ouvinte. Então, como está dizendo o pastor aqui nas instruções, né? Que haja liberdade. A palavra é essa, né? É diferente da escravidão, né? Escravidão é diferente. Então, ao contrário da escravidão é liberdade. Então, que nós possamos ser cristãos livres, né? Livres do pecado, livres da desobediência, né? Livres do dar muitas das vezes as costas para Deus, das costas, como o pastor está dizendo aqui, a obediência, né? Ele está trazendo acerca da obediência. E o povo foi desobediente e vocês estão ouvindo o que aconteceu, né? Acabaram colhendo tudo que eles plantavam, tudo que eles produziam. Exatamente. E eu estava observando aqui, por exemplo, no verso 1, quando fala que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, o que acontece? Os midianitas, eles eram descendentes de Midian, por isso que é midianitas, né? Um filho de Abraão e Quetura. Eles eram um povo nômade que vivia ao leste do Rio Jordão e do Mar Morto. E a opressão de Israel por 7 anos foi a punição de Deus pela sua idolatria. Você vê que interessante? Então eles sofreram ali 7 anos. Por que a gente fala 7, o número de Deus, né? 7 anos é o número perfeito, ou 7 anos também é um ciclo. Ontem até a gente estava comentando, nosso grupo de discipulado, sobre os períodos, né? Os ciclos, 7 anos, né? Tem os primeiros 7, depois os 14, 21 e assim por diante, né? Então a gente estava fazendo uma leitura, que não vem ao caso comentar aqui, uma leitura sobre o ciclo da vida. O ciclo da vida. Então nós gostamos do 7, pode ser 10, pode ser 15, mas 7 é melhor, fica com 7. Então a cada 7 anos tem alguma virada, tem alguma mudança. Então pense nisso, comece a ver a sua vida aí, o ciclo da vida. Então você tem que entender que Deus tem planos maravilhosos para nós. O plano de Deus para o ser humano é maravilhoso. A prova disso foi que quando Deus viu a coisa tudo fora do lugar, e ele diz o que João 3,16, que Deus amou o mundo, né? De tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele enviou Jesus justamente para salvar. Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Então é isso que nós temos que compreender. Como que está a nossa caminhada com Deus? Faça uma análise. Se Deus me permitir, e se Ele quiser que eu continue nisso, amanhã, permitindo Deus, eu vou continuar a outra parte desta palavra aqui, baseada em Juízes, capítulo 6. Então você veja bem, o povo sofreu 7 anos. Tá? Só que diz o seguinte, José, o verso 6 fala assim, que o povo empobreceu muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quer dizer, eles clamaram. Quando eles clamaram, clamando os filhos de Israel a Deus, por causa dos midianitas, aí Deus enviou um profeta. Então, quando o povo de Deus clama, ele levanta pessoas para falar, para alertar. Eu acredito, com toda simplicidade, com toda humildade, que a gente tem feito a nossa parte, que Deus tem nos levantado. Eu digo assim para vocês com muita segurança, se não for o Senhor nos sustentar, não estaríamos aqui. Se estamos aqui, e Deus tem permitido essa nova jornada que Deus está nos levando a fazer, é porque Deus está permitindo. Então não adianta alguém ficar chateado com alguma coisa, porque Deus está permitindo. E se Deus permite, o ministério já diz, agindo Deus... Quem impedirá? Não, então não tem que ficar aí de biquinho.
Deus está no negócio. Deus levanta quem Ele quer. Deus levanta o que tem estudo, Deus levanta uma pessoa iletrada que não tem muito estudo, Deus levanta quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Quem Ele quiser. Porque Deus é Deus, Ele pode usar quem Ele quiser. Qualquer pessoa que Ele quiser. Então, uma dica que eu dou, o Espírito Santo está me dando essa luz, essa inspiração para falar o seguinte: não fique julgando quem está falando de Jesus. Porque existe uma categoria de pessoas que servem a Deus que eles são críticos. Eles ficam vendo a aparência das pessoas. Mas aquele lá está falando, olha o jeito dele andar, olha o jeito dele se vestir. Eles ficam perdendo tempo com essas coisas. Perdendo tempo com esses negócios, pai. Sabe? E daí parece cristão observador dos defeitos dos outros. É aquele que vai prestar um culto a Deus, né? Num local físico, num templo, num salão, enfim. E às vezes, em vez dele ir lá para adorar a Deus, fica observando a roupa da pessoa, se está vestido assim, assado. Você perca de tempo. Isso é falta de espiritualidade. Isso é falta de espiritualidade. Eu sempre falei essas coisas. Falta de espiritualidade. Quer dizer, se eu estou bem com Deus, ficar observando, Então, às vezes, a pessoa se preocupa. Agora, é claro, eu acredito o seguinte: tanto um homem de Deus quanto uma mulher de Deus, ela que se cuida dela, ela que sabe da vida dela. É ou não é? Não é eu que vou ficar colocando medidas ali para isso ou para aquilo outro. Então, eu vejo pessoas sofrendo. Às vezes eu recebo, inclusive, às vezes eu vou ser sincero, eu não gosto, eu não dou assessoria pelo WhatsApp, eu não gosto muito, com raras exceções, né? Mas às vezes tem pessoas que pedem informações de pastor, eu sirvo a Deus assim, assado, e assim. Então, tipo assim, eu penso o seguinte: se você está num lugar que você está feliz ali, seja feliz. Agora, se está meio complicado ali, você tem que rever os seus conceitos, tem que analisar. Então, aí é um outro assunto que eu não quero entrar nessa área, isso não é problema meu, tá? Mas eu estou querendo ficar na palavra. Então, quando eu cresço espiritualmente, eu não sou mesquinho, eu não perco tempo com essas coisinhas, esses detalhezinhos. Isso é coisa de homem, isso é coisa da carne, entendeu? Porque quando você tem o Espírito Santo, você não é malicioso. Quando você está em comunhão com Deus, você não tem malícia. Você olha para uma pessoa, você não vai maliciar. Claro, a carne, ela malicia, né? Por exemplo, um homem que olhar para uma mulher bonita, se é um homem, é natural. Só que Deus não quer isso. A Deus, Ele quer o quê? Que você não pense besteira na cabeça. Que não fique pensando bobagem, né? Seja negativa ou, né, querendo a mulher do outro, essa coisa toda. Quer dizer, isso aí é outra coisa, né? Isso aí é falta de caráter para muita gente, né? Muita gente que às vezes até prega o evangelho, sobe no altar, faz o reteté, mas a moral tá baixa, não tem moral para falar o que ele está falando. Agora, ele vai dar conta com Deus. Não é eu que vou julgar. O que eu estou falando aqui é uma constatação. Nós não estamos julgando ninguém. Eu não sou juiz de ninguém. Quem é juiz é Deus. Jesus hoje é o nosso advogado. Um dia Jesus será o juiz. Hoje ele está para nos defender. Mas um dia ele vai julgar. Então nós temos que compreender essas coisas. Então, às vezes é falta de sabedoria, é falta de conhecer a palavra, de entendimento, não é? Então, esta é uma palavra de encorajamento. Não é uma palavra para repreender ninguém, é uma palavra para você analisar. Eu tenho que analisar a minha vida. Eu tenho que analisar. Como diz a Bíblia, fala assim que que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, o que adianta eu pregar o evangelho e ganhar um monte de almas para Jesus, várias pessoas, e eu me perder depois? Então eu tenho que me cuidar. É isso também que significa isso. Então eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Aí é eu e Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês, com experiência que a gente tem tido caminhando com Deus. Você sabe quando você está errado. Você sabe, a consciência pesa. Mas quando você se arrepende, muda, Deus te perdoa, te restaura, e a coisa mais gostosa na vida, você está livre. Essa liberdade que o José falou em Cristo é a consciência tranquila, de dever cumprido, e que você está em obediência aos princípios da palavra de Deus. Que Deus te ajude, que Deus te ilumine, a você, a todos nós. Tenha um dia de excelência e, permitindo Deus, amanhã a gente continua no próximo versículo aqui, no versículo 11, a gente vai falar de Juízes ainda, um tema muito bacana, que vale a pena você ser abençoado. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa reflexão. Meu desejo, Pai, que todos que estão ouvindo agora ou poderão ouvir pelo áudio ou pelo vídeo esta gravação, Senhor, que eles sejam edificados, que eles sejam abençoados. Nosso desejo, Pai, que todos venham ao conhecimento dessas verdades de Cristo e caminhem com Jesus para todos sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente
630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para o dia 15 de agosto, domingo, 9h30 da manhã, estar com a gente no presencial no Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Manhã Profética, vem com a gente!